Olá, está no ar Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É uma alegria ter você conosco em mais uma semana. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Humberto Passos, que vai falar de um assunto muito pertinente e chave, que é a questão do problema no coração. E nós temos, como sempre, os nossos quadros preparados com muito carinho para você, o Percepções, que é uma palavra para o seu coração e para a sua família, e o 180 Graus, que são histórias de vidas que passaram por transformações. Interaja conosco e mande um e-mail para o vivacomeexcelencia@gmail.com, vivacomeexcelencia@gmail.com. Ligue para pelo menos 3 pessoas e continue conosco até o final do programa. Quero chamar o Humberto até aqui. Humberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer em vê-lo. É uma alegria muito grande ter você aqui no Viva com Excelência para falar desse tema de problemas do coração, Humberto. Eu agradeço, pastor Ricardo, toda a Igreja Batista Bethesda. Nós temos acompanhado o programa e está especial. Muito legal. O Humberto Passos, ele é médico cardiologista, né, do INCOR, aqui em Piracicaba, para você que está em casa. E a gente quer começar a nossa conversa falando desse assunto sério, né, que mexe com o nosso coração. E Humberto, a gente estava falando um pouco ali que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 30% de todas as mortes registradas no país em um ano. É um número muito alto. Qual que é a seriedade desse assunto? Olha, pastor, as doenças cardiovasculares são as doenças que têm a maior causa de mortalidade no mundo todo. Piracicaba, o Brasil, fazem parte dessa estatística. Então, ela supera acidente automobilístico, supera câncer, supera AIDS. Então, é uma doença disparada. Nós temos um dado estatístico que em 2020 o infarto agudo isolado vai ser a maior causa de mortalidade no mundo todo, seguido pela depressão. Então, isso é uma doença de alta mortalidade e tem um impacto muito grande na nossa população, na nossa gente. E por que isso acontece? No mundo contemporâneo, a competitividade, o mercado de trabalho cada dia exige mais das pessoas, o gerenciamento do estresse que não vem sendo feito de maneira adequada. Aí tem um espaço para a gente falar sobre a espiritualidade, a importância da meditação em Deus e também os fatores de risco conhecidos, pressão alta, diabetes, colesterol, falta de atividade física, alimentação ruim e os antecedentes de família. Então é um assunto muito complexo. Muito complexo. Doutor, no mundo, né, como você já falou, a estatística é muito alta, tem mais de 17 milhões de pessoas que morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares e nessa estatística é um grande número de mulheres. As mulheres morrem, é a mesma estatística do que os homens? Como é isso? Olha, pastor, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, com essa ascensão profissional, ela trouxe os benefícios, né, dessa ascensão profissional, mas também trouxe os mesmos problemas dos homens. Antes elas morriam menos, tinham menos infarto e tinham uma sobrevida, a longevidade era maior. Hoje não, a mulher morre, tem os riscos muito próximos dos homens e quando tem infarto, elas morrem mais do que os homens. Os infartos são mais extensos e mais complicados. Sabe que essa conversa aqui me deixa um pouco assustado, que eu não sei se eu estou errado no meu entendimento, que tem a ver muito com o espírito da época, essa questão do aumento das doenças do coração, tem a ver com o tempo que nós vivemos? Sem dúvida, eu acho que é um tempo de cobrança, é um tempo que o gerenciamento do estresse, como eu já disse anteriormente, ele não se faz de maneira adequada. Então você tem uma série de fatores que acabam impactando e aumentando aí a incidência do infarto. E aí, doutor, falar tabagismo, falta de atividade física regrada, bebida, alimentos não saudáveis, é o cenário perfeito para um infarto ou para um derrame, para um problema no coração? Sem dúvida, se eu pudesse dizer de maneira bem simplista qual é a receita do bolo para ter problema, cigarro, sedentarismo, obesidade, pressão alta, são fatores e alimentação desequilibrada são fatores que é questão aumenta de o tempo. risco. Nós só não conseguimos marcar a data, mas é muito provável que a gente tenha um desfecho trágico deste. Então não é um fator só genético a questão dos problemas do coração? O fator genético é importante, mas quando nós adotamos um estilo de vida adequado, nós mudamos a evolução do problema ou a incidência do problema. A gente tem falado dessa questão do nosso tempo, da pressão.
Qual que é a relação, Humberto, entre a depressão, o estresse e as doenças do coração? Tem uma relação estreita? Essa pergunta é muito interessante porque foi descoberto, existe uma síndrome que chama síndrome do coração partido, que acontece depois de quadros emocionais profundos, onde nós temos infarto, mesmo com coronárias, com a circulação do coração normal. Então, a depressão, ela cria mudanças de produção de hormônios no nosso organismo que favorecem, muitas vezes, a instalação de um quadro desse trágico e súbito. E que tipos de situações você poderia dar um exemplo para a gente, que são essas situações que aumentam o estresse e essa questão do coração partido? Olha, tem 3 aspectos que eles fizeram na pesquisa que mostra problema familiar, problema em casa. Uma casa que não tem seus problemas resolvidos, um ambiente familiar destrutivo. Outro é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é fundamental que a pessoa faça, tenha ou exerça o dom que Deus deu de maneira adequada, alinhada numa empresa ou num serviço que tenha alinhado com os valores dela. E o outro aspecto é a atividade. Quando a gente junta casa e trabalho, as duas coisas juntas, nós somamos isso e temos alguma desordem desse tipo, nós então impactamos e isso pode se transformar em algum dano maior aí, além de perda importante, como perda familiar, ente querido, separação conjugal, são os fatores importantes. Humberto, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos para um quadro agora que é o 180 graus, que são histórias de vidas que foram transformadas e você vai acompanhar a história do Rafael. Eu fui nascido, apresentado e criado dentro da igreja evangélica, me batizei com 15 anos, fiz parte do Ministério do Louvor durante um bom tempo e quando eu tinha 17 anos eu queria comprar uma moto para ir mais facilmente, né, nos ensaios do louvor, nos cultos, independente tanto de carona, já estava errado, né, porque com 17 anos você não pode ter moto. Já começou aí o erro e foi aí através dessa moto que foi o começo de tudo, da perdição. Foi através dela que eu comecei a querer conhecer boate, balada, BO do Porto, coisa que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu ia para curtir com os amigos, movimento, mas tudo começa devagar, né? Nada é escancaradamente, é tudo etapas. A etapa foi conhecendo aos poucos, aí fui perdendo a vontade aos poucos de ir na igreja, fui me afastando do louvor. E não deu nem tempo de afastar tudo porque eu já tive um acidente sério. Na Armando Salles, em outubro de 2002, eu estava tirando racho na Armando Salles com mais algumas motos. O carro bateu em mim, eu tive 3 fraturas gravíssimas no fêmur esquerdo, na canela esquerda e fratura exposta na canela direita. Aí eu cheguei desenganado no hospital, com mais de 90% de chance de ter embolia pulmonar, o médico falando que ia morrer, teve que tomar sangue, foi às pressas fazer cirurgia e tinha minha família, grande parte é evangélica, graças a Deus, e muita gente, muito pastor, muitos irmãos orando por mim, Deus me salvou, hoje em dia eu jogo bola, faço natação, vou na academia, tenho uma vida normal. Esse tempo que eu desviei foi um tempo perdido, né? Um tempo jogado fora. Foi um passado triste, que se não fosse a misericórdia de Deus eu estava morto, com certeza. E não foi só acidente da moto, teve acidente de carro, depois é briga, é isso, é aquilo, é treta, e não sei o que, balada, e cai de moto de novo. Era uma vida totalmente bagunçada, enrolada. Eu me reconciliei com Cristo, minha vida hoje, graças a Deus, eu estou namorando. Vai fazer 3 anos que eu não ponho cerveja na boca, e de segunda-feira eu já começava a minha rotina de bebedeira, era todo dia, meu pai pensando em me internar, hoje em dia eu não bebo mais, vai fazer 3 anos. E consegui trocar de profissão, coisa que eu queria tanto, trabalhar por conta. Eu era metalúrgico, trabalhava em firmas, trabalhei em várias firmas, tinha um sonho grande de trabalhar por conta, para mim mesmo, ganhar meu próprio salário para mim mesmo. E graças a Deus, Deus abençoou, eu conquistei isso. Consegui levar vários amigos para a igreja. Foi uma coisa que um irmão de um ex-serviço meu profetizou na minha vida, que Deus estava pedindo para mim voltar, que eu ia levar vários amigos para a igreja, e isso se cumpriu, a profecia do Senhor se cumpriu na minha vida, e a minha vida se resume mais ou menos naquela música do Voz da Verdade, né? Aquilo que parecia impossível, que parecia não ter saída,
que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre e estou aqui. Graças a Deus, firme e forte e levando, né, o Evangelho a todas as pessoas, pregando, ensinando, participando da célula, graças a Deus. Quero ser um líder futuramente aí. Obrigado, Rafael, pela sua história que inspirou a nossa vida. E como sempre falamos em todo o programa, você que está em casa, Jesus pode mudar a sua vida e te dar uma virada de 180 graus. Humberto, vamos continuar a nossa conversa aqui? E há muitos mitos quando se fala de problemas do coração. E eu queria perguntar para você se é verdade que apenas os obesos ou aqueles que têm um quadro grande de obesidade têm mais problemas do coração. Isso é verdade? É mito? Os obesos, eles têm uma importância, têm mais problema, mas o fato de não ser obeso, os magros não estão isentos de problema. Então, isso é um mito, que problema do coração só dá em obeso. Obeso tem o fator de risco da obesidade, mas os magros também podem ter problemas cardiovasculares. Então, magro pode ter problema de coração. Magro pode ter problema do coração. Então, tem que me cuidar. Tem que se cuidar. E os jovens? Eu vi a tua palestra um tempo atrás para pastores batistas sobre essa questão. Os jovens têm infartado mais nesses últimos anos? E por quê? Olha, pastor, nós temos já tratado jovens na faixa etária de 25, 29, 28 anos com infarto agudo. O principal fator de risco dos jovens é o uso de drogas ilícitas e anabolizante. Essas são situações que realmente provocam um desfecho trágico. E a gente tem visto um aumento na sociedade, de maneira geral, do consumo, tanto de drogas ilícitas quanto de anabolizantes, principalmente pessoas que querem ter um ganho de massa corpórea rápida em academias. Impressionante. Humberto, antes da gente caminhar para o nosso final aqui, nós vamos ver uma reportagem que um dos nossos repórteres foi lá para as ruas perguntar sobre essa questão de atividade física e alimentação. Você vai conferir agora. Pastor Ricardo, as academias estão sendo cada vez mais procuradas. Mas será que só exercício basta? Vamos ver com o pessoal aqui se eles fazem um balanceamento, academia mais alimentação, e se eles cuidam do coração. Vamos lá? Olá galera, eu tô aqui com o Renan, eu vou perguntar para ele. Renan, você faz um balanceamento mais academia, mais alimentação, você cuida da saúde, do coração, como que é para você essa situação? Então, eu já treino há algum tempo e eu envolvo sim todo dia alimentação e treino. Alimentação, no caso, sei o básico, porque eu não tenho noção de nutricionista nem de professor. Proteína, carboidrato. No final de semana você sempre dá uma extravagada, né? Família e tal. Mas é muito importante, coração, saúde, sempre tô passando pelos exames, fazendo exame médico e tal, para ver como realmente está tudo ok. Eu, como eu malho diariamente, eu não ligo muito para dieta, para alimentação. Eu sigo um treino que, desde o início que eu comecei, meu professor passou. Então, eu não vejo muito problemas em alimentação, suplementos, porque eu não vejo muito assim um benefício para mim, sabe? Eu lido muito bem, como de tudo um pouco, treino, faço de tudo para melhorar, né? Para manter o que a gente deseja, né? Que é um corpo assim, mais ou menos perfeito. Estou aqui com o professor e educador físico Ivan Coelho. Ivan, qual a sua visão da importância da alimentação mais exercício? Um só compensa o outro, como que é para você? Não, hoje em dia a gente percebe muito que está crescendo a questão da atividade física, principalmente visando a qualidade de vida, a questão da própria saúde. Hoje em dia a gente sabe que um é conciliado com o outro. Se você não tem uma alimentação saudável, você não consegue ter um corpo saudável para treinar, porque você necessita de muitos nutrientes, vitaminas, proteínas para exercer a atividade física. E caso você não se alimente direito, como você vai ter energia para isso? Então, por isso a alimentação ela é primordial e extremamente necessária para a atividade física. E isso também traz uma grande importância até para o funcionamento do coração. Com certeza, na verdade a alimentação, hoje em dia a gente percebe já que tem muitos alimentos, muitos agrotóxicos. Se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer?
tanto parte cardiovascular, parte circulatória, tudo ela vai influenciar. Então, assim, você visar sempre uma alimentação saudável, ela só vai ser benéfica quando você for fazer atividade física, ou até mesmo se você não pratica atividade física, para a sua própria saúde. Porque hoje em dia a gente sabe que a cada dia que passa, os fast foods vêm crescendo cada vez mais. Então a questão dos lipídios, as gorduras, vem aumentando cada vez mais para a alimentação. Então a gente precisa se preservar um pouquinho mais e ver, claro, sempre o que a gente come e se isso vai fazer bem ou não para o nosso organismo. Humberto, depois dessa reportagem que a gente viu, qual é a maneira certa de fazer atividade física? Quais as dicas que você tem para quem está em casa lá? Atividade física, pastor, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza 5 vezes por semana, de no mínimo meia hora, uma caminhada que produza suor, que não permita que você fique conversando se tiver algum parceiro caminhando junto. Né? Então isso é o suficiente para começar a atividade, totalizando 150 minutos por semana. Por semana. E eu queria fazer uma pergunta para você que eu creio que é essencial, nosso programa tem a ver com isso. Onde entra a espiritualidade nessa questão de prevenir doenças do coração e como fator de saúde? Onde entra a espiritualidade? A espiritualidade cada dia mais tem sido estudada no meio médico, com diversos trabalhos sendo publicados, mostrando a importância da espiritualidade na prevenção e também na cura das doenças, sobretudo das doenças do coração, depressão e câncer. Eu participei recentemente, há 2 semanas atrás, de um congresso de cardiologia, e uma das palestras, uma das discussões que foi mostrado é que a prece intercessória dentro de uma unidade do coração mostrou que aquelas pessoas que estavam internadas em estado crítico e que tiveram pessoas orando por elas, sem que elas soubessem pelo estado crítico, elas tiveram alta e tiveram uma evolução melhor do que o grupo que não tinha grupos de pessoas realizando a prece intercessória. Eu acho que isso cria um divisor de águas. Esse é um trabalho que foi feito no Hospital de São Francisco, Estados Unidos, que mostra definitivamente o que nós já acreditávamos. Impressionante. Então é uma coisa que é algo científico, pode-se dizer, um estudo que não tem a ver com a igreja. Sem dúvida. É um estudo científico onde os pacientes em estado crítico não sabiam que tinha um grupo de pessoas, de irmãos orando, e quando nós vimos a evolução, os que tiveram uma evolução mais favorável. Então a intercessão da igreja é muito importante nessa questão dos problemas do coração. É fundamental. A oração, ela modifica quem ora e modifica quem recebe a oração. Muito bom. É algo muito interessante para quem está em casa, indiferente da religião que professa, entender isso, né? Jesus tem poder. Com certeza. Eu queria fechar a nossa conversa e pedir para você dar algumas dicas para aquele que quer levar a sério esse assunto do coração, como evitar esses problemas do coração. Tem algumas dicas práticas que você poderia dar para quem está em casa? Vamos voltar na nossa receita do bolo, é isso? A receita do bolo. A receita do tem uma receita do bolo. Essa receita é para evitar. Para evitar, isso. Para evitar. Então, de maneira muito prática, de maneira muito simples, para quem já tem alguém na família que tem problema do coração, a partir de 40 anos, homem, check-up periódico, anual, cardiológico, mulher a partir de 50 anos. Além disso, atividade física, no mínimo 150 minutos por semana, alimentação, bastante fruta, verduras e legumes, alimentos integrais, dispensar dentro do possível farinha branca, doces, óleos e gorduras. Né? Controle dos fatores de risco, pressão alta, colesterol, diabetes, que é o açúcar no sangue, e, sobretudo, o gerenciamento do estresse através da busca espiritual por Deus de maneira profunda e transformadora. Eu acho que com isso, Ricardo, a gente pode sim modificar uma estatística extremamente desfavorável contra a nossa rotina de vida. Muito bom, muito legal você que está em casa, que você possa praticar, né? Que muitas vezes a gente sabe sobre isso, e eu queria agradecer você, Humberto. Muito obrigado pela nossa conversa, que foi prática para quem está em casa. Quero dar uma dica de um livro. Toda semana nós indicamos um livro aqui que tem a ver com produtividade, equilíbrio. Um livro espetacular, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Você pode adquirir, eu tenho certeza que vai te ajudar. E agora nós vamos ficar com as notícias da Bethesda. Fique ligado. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. Facebook, Igreja Batista Bethesda. No YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site
www.batistabethesda.org.br. Marque na sua agenda. Em maio teremos uma nova série de mensagens voltada para a sua família com o tema Em Família, histórias de famílias como a nossa. Participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um dos textos mais conhecidos, mais famosos da palavra de Deus, que é o Salmo 23:1. Muitos de nós conhecemos, é um texto lido em muitas situações, das mais diversas possíveis. É um texto que para muitos traz segurança, traz um sentimento de vitória. Mas a grande questão é que nós estamos nos acostumando com textos como esse, muito conhecidos, muito próximos a nós, mas nós estamos esquecendo das grandes verdades que estão implícitas num texto como esse. Aqui o salmista Davi, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele não tem dúvida de quem é aquele que exerce toda a autoridade na vida dele. Ele não tem dúvida daquele que é o rei, o dono, aquele que está realmente no comando da sua vida. Quando ele declara, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sei exatamente que Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, é aquele que comanda a minha vida. E ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele poderia dizer, eu estava pensando, ele poderia dizer, o Senhor é o meu general, o Senhor é o meu líder, o Senhor é o meu rei, eu sou o seu servo. E isso seria tudo verdade, o Deus é isso tudo mesmo. Mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, quando eu penso em Deus como meu pastor, eu penso em alguém que cuida de mim, eu penso em alguém que me ama profundamente, eu penso em alguém que se importa comigo na maneira como eu sou por inteiro. E é por isso que nós olhamos para o nosso Deus e nós simplesmente não citamos um texto como esse, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, achando como que isso é um amuleto ou um passe de mágica. Mas esse texto nos ensina que para chegarmos no fim dessa mensagem dizendo e nada me faltará, eu preciso entender quem é o meu Senhor e qual o papel desse Senhor na minha vida. Ele não é um Deus que simplesmente comanda, que manda, que dá ordens, mas é um Senhor que cuida de mim como um bom pastor. E esse é o desafio que eu quero deixar para você que me assiste hoje, que você possa reconhecer na sua vida quem é aquele que comanda a sua vida, quem é aquele que se assenta no trono do teu coração, quem é aquele que você quer para verdadeiramente tomar conta de toda a sua vida. Que você possa, em nome de Jesus, ter esse Deus, esse Senhor do rei Davi, como o seu Senhor, e assim nós podemos declarar, como o salmista diz, o Senhor, o Deus verdadeiro, é o meu pastor, aquele que me ama e cuida de mim, e por isso eu tenho certeza que nada me faltará. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Viva com Excelência e eu espero que você esteja sendo abençoado. E o nosso desejo é que você seja o nosso maior agente de divulgação através das redes sociais. E toda semana nós vamos colocar o programa na íntegra na nossa página lá no YouTube. Obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo final de semana, todos os domingos às 18h30, lá na Igreja Batista Bethesda, que se reúne no Clube Atlético Piracicabano. Nós queremos repartir um pouquinho do que Deus tem dado para nós. Deus te abençoe, semana abençoada, viva com excelência e até a semana que vem.